Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre a UNSCar, antigamente chamado de NAFTA, um bloco norte-americano, ok? Sob liderança dos Estados Unidos. Não esqueça que esse é considerado um dos maiores blocos da atualidade, fazendo frente à União Europeia e à PEC asiática. A princípio, nós precisamos lembrar que a UNSCar, ela significa, na verdade, são as iniciais dos países membros, Estados Unidos, México e Canadá. Não esqueçamos que é uma união entre 3 países, tudo bem? Não esqueçamos do histórico. O NAFTA ele foi criado exatamente em 1994, tranquilo? Com o objetivo de fazer frente à União Europeia. Até então, nessa década de 90, mais precisamente em 94, já havia surgido a ordem multipolar. Mas em 2018, no governo de Donald Trump, você percebe um processo de renovação do acordo. E ela foi oficializada na cúpula do G20 em 2008, que é realizada em Buenos Aires. Quais são os principais objetivos da UNSCar? Os objetivos principais são, primeiro, romper o protecionismo econômico, para garantir, claro, o maior dinamismo econômico, ter uma economia e um mercado mais livre, favorecer o crescimento econômico das nações envolvidas, em especial os Estados Unidos, pois o objetivo sempre é fazer com que ele possa crescer, porque você sabe que ele hoje está entre as potências industrializadas e que faz frente a inúmeros blocos, inúmeros países na atualidade e, claro, manter a soberania estadunidense, ou seja, fazer com que os Estados Unidos continue sempre no comando, ok? Outro fato que nós precisamos lembrar é sobre a atualização da UNSCar. Não esqueça que ela aconteceu de forma bilateral. Eles não fizeram essa atualização em conjunto. Não houve uma reunião das 3 nações. Na verdade, houve uma reunião bilateral. Uma hora os Estados Unidos com o México, uma hora os Estados Unidos com o Canadá e assim sucessivamente. Não esqueçamos que antigamente não tinha uma validade. Agora, você passa a ter uma validade. Então, ele vai ficar em vigor. Antigamente, o bloco não tinha validade, o NAFTA. Ok? Agora, ele vai ter uma validade de 16 anos. Então, com 16 anos, vai se rever novamente a postura da UNSCar, ver o que está acontecendo, quais os pontos positivos, quais os pontos negativos, para se poder verificar as oportunidades de melhoria. Não esqueçamos que o Canadá ele tem um protecionismo agropecuário, até porque a economia norte-americana é muito mais forte, tem muito mais tecnologia e tem muito mais investimento, ok? E agora o Canadá, com esse protecionismo agropecuário, vai ser diminuído em virtude da necessidade de abrir a agropecuária para o mercado externo, para que possa ter um crescimento em conjunto, ok? Proteção. Não esqueça, havia anteriormente uma frágil proteção intelectual na produção das pessoas nos Estados Unidos. Mas hoje a produção intelectual, a produção tecnológica, a produção de tudo que você imagina do continente, no bloco, nessa parte norte do continente, ok? Hoje você tem um aumento para 70% após a morte do criador. Então, houve uma determinada criação, perfeito? Mas a pessoa veio a falecer, você dentro do bloco foi garantido um direito de 70 anos, perfeito, para ter essa proteção intelectual, para que possa perpetuar aquela criação e fazer com que o bloco possa crescer cada vez mais. Em relação ao mundo dos automóveis, antes não havia deseconomia. A concentração de automóveis, a concentração e fabricação se dava ali nas áreas dos Estados Unidos. Mas hoje, vamos ter um processo de deseconomia. 75% das peças, deverão ser fabricadas nos Estados Unidos, com o objetivo, claro, de não perder a hegemonia norte-americana, como sempre. Mas o que é interessante da UNSCar é que ela tem umas diferenças internas, ela tem uns desníveis regionais, ok? E ela possui uma grande diversidade regional entre esses membros. Então vamos lá. Vamos ver critérios, ok? Vamos ver o grupo de países. Vamos ver por localização. Qual é a localização do México? América Latina. Estados Unidos e Canadá, América Anglo-Saxônica. Colonização. A colonização no México foi com base na exploração, enquanto nos Estados Unidos e Canadá já foi povoamento. O idioma oficial mexicano é o espanhol, já o idioma oficial
né, nas áreas dos Estados Unidos e do Canadá é o inglês. Lembrando que o Canadá é um país bilíngue, também tem o francês. Religiosidade predominante no México, catolicismo. Já nos Estados Unidos e Canadá, o protestantismo. Setor primário mexicano, não esqueçamos, ele é extensivo, bastante atrasado e muito dependente dos Estados Unidos, enquanto dos Estados Unidos e Canadá é intensivo, tem muito capital e técnicas modernas, ok? O setor secundário mexicano é dependente principalmente de financiamento e tecnologia, enquanto dos Estados Unidos e Canadá é independente, mas já são dependentes de recursos naturais de outras regiões do planeta, tudo bem? Nível socioeconômico ou nível econômico. Não esqueça que o México, né, o nível econômico dele já vai ser um país subdesenvolvido, enquanto os demais já são desenvolvidos. As condições de vida, né? Se o México é subdesenvolvido, não esqueçamos, as suas condições de vida são péssimas, enquanto dos Estados Unidos e Canadá já são excelentes. Estrutura agrária do México, não esqueçamos, é uma estrutura agrária concentrada. Ora, começou exatamente com a exploração, então já começou com latifúndio, já começou com concentração de terras, tudo bem? Enquanto nos Estados Unidos tem uma política agrária que se estimula cada vez mais a desconcentração de terras, ou seja, eles procuram garantir com que todos que estejam no campo possam ter acesso à terra. As principais dificuldades do México, as dificuldades atuais, o endividamento externo, né? Afinal, é um país subdesenvolvido e tem uma grande dependência do capital externo. E as dificuldades dos Estados Unidos e Canadá, o desnível comercial. Tem áreas que crescem mais e tem áreas que se desenvolvem menos. Ok? Migração. O México, pelo fato de ser um país subdesenvolvido, ainda marcado por péssimas condições em maior parte das suas áreas, é uma área marcada por altas emigrações, ou seja, saída de pessoas. E os Estados Unidos e o Canadá, né, como são áreas dinamicamente fortes, ou seja, com economias atraentes, com economias independentes, com alto grau de tecnologia e, claro, com aquele famoso sonho norte-americano, né, são hoje áreas de altas imigrações, ou seja, área de entrada de pessoas. Ok? Esse foi o nosso encontro e até a nossa próxima aula.